O peso dos dois mundos. Beatriz Oliveira tinha 32 anos e uma habilidade rara: consertar coisas que os outros descartavam. Não apenas objetos, relógios de parede com engrenagens enferrujadas, máquinas de escrever abandonadas em sebos, até uma velha vitrola que tocava asa branca com um chiado nostálgico, mas também as vidas alheias. Como psicóloga comunitária em um bairro periférico de Recife, ela costurava histórias rasgadas, ouvia silêncios e devolvia às pessoas pedaços de si mesmas que elas nem sabiam que haviam perdido. Seu consultório era uma casa geminada na Rua da Aurora, com paredes pintadas de um azul desbotado pelo sal do mar. Na sala de espera, uma estante cheia de livros de cordel dividia espaço com um aquário onde um peixe dourado chamado Nietzsche nadava em círculos filosóficos. Beatriz morava sozinha, mas nunca se sentia só. Tinha a rotina dos pacientes, as ligações da mãe, sempre às quartas-feiras após a novela, e as cartas do pai, que chegavam pontualmente todo mês 15, desde que ele se aposentara como engenheiro da Chesf. Até aquele domingo. O aniversário de aposentadoria de Antônio Oliveira foi comemorado em um restaurante à beira do Capibaribe, com direito a forró pé de serra e uma mesa farta de carne de sol com macaxeira. Beatriz chegou atrasada como sempre, com uma garrafa de vinho barato e o presente embrulhado em papel de jornal, um relógio de bolso que ela mesma consertara, herdado do avô. O objeto brilhava impecável, como se o tempo nunca o tivesse tocado. Foi quando Antônio, após o terceiro copo de cachaça, levantou-se com um sorriso estranho, aquele que antecedia más notícias. Filha, tenho algo a te dizer, algo que deveria ter dito há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o sanfoneiro parou de tocar. Beatriz sentiu o peso do relógio no bolso, como se ele tivesse se transformado em chumbo. Eu tenho outra família, soltarou ele, sem rodeios. No Agreste, 2 filhas e um menino. A mais velha faz 18 anos semana que vem. A mãe de Beatriz, Dona Maria, deixou cair o garfo. O barulho do metal no chão ecoou como um tiro. O quê? Beatriz não reconheceu sua própria voz. Não é o que você tá pensando, Antônio tentou, inutilmente. Não foi traição. Foi outra vida. Uma que eu não podia abandonar. E então, como se abrisse uma comporta, ele contou. Há 25 anos, em uma viagem a trabalho para Caruaru, conhecera Jandira, uma costureira que bordava flores em lençóis de noivas. Ela engravidou. Ele, já casado, não teve coragem de deixar Maria nem de abandonar Jandira. Então, por 2 décadas dividiu-se. 3 dias em Recife, 4 no Agreste. 2 casas, 2 sobrenomes. Para os filhos de Jandira, ele era Antônio Silva, 2 aniversários, 2 Natal. 2 mundos que até aquele momento nunca haviam se tocado. Você é uma mentira ambulante, Beatriz disse finalmente. Não gritou. Não chorou. Apenas guardou o relógio de volta no bolso, como se pudesse devolver ao pai o tempo que ele lhe roubara. Nos dias seguintes, Beatriz tentou trabalhar, mas as palavras dos pacientes soavam como ruído. Consertar o que estava quebrado parecia uma farsa. Ela cancelou as consultas, trancou-se em casa e passou noites inteiras lendo as cartas do pai, todas assinadas com o mesmo carinho, sua sempre papai. Agora, aquelas palavras doíam como facas. Até que, na quarta-feira, o telefone tocou. Era Jandira. Beatriz, eu sei que você deve me odiar, a voz era baixa, rouca, como se carregasse anos de poeira. Mas eu preciso que você venha. Seu pai sumiu. O ônibus para Caruaru cheirava a óleo queimado e esperança podre. Beatriz levou 6 horas para chegar à casa de Jandira, uma construção simples de tijolos aparentes, com um quintal onde galinhas ciscavam entre roupas no varal. As crianças, suas meias-irmãs, a olharam com curiosidade e medo. A mais nova, Ana Clara, de 10 anos, segurou sua mão sem pedir permissão. Ele saiu há 3 dias para buscar um remédio para mim, Jandira explicou, servindo café em uma xícara trincada. Disse que voltava rapidinho. Mas o carro tá na garagem, a carteira tá aqui. E ele não atende o telefone. Beatriz sentiu algo se mover dentro dela. Não era ódio. Era medo. Elas o procuraram por toda a cidade, na farmácia, na igreja, no bar onde ele jogava dominó às sextas. Nada, até que ao anoitecer, Beatriz encontrou um bilhete escondido dentro de um livro de receitas de Jandira, escrito à mão com a letra trêmula do pai. Filhas, perdoe-me. Não aguento mais carregar 2 pesos. Um homem só tem direito a uma vida. Eu escolhi nenhuma. O papel tremia em suas mãos. Eles o encontraram no açude da cidade, flutuando entre juncos, com um relógio de bolso, aquele que Beatriz consertara, ainda no bolso da camisa. A água tinha levado tudo, menos o bilhete. O velório foi silencioso. Maria não veio. Jandira chorou abraçada às filhas.
Beatriz ficou do lado de fora da capela, olhando o céu do agreste, tão vasto que parecia engolir tudo. Ana Clara se aproximou segurando uma caixa de madeira. Isso era dele, disse, entregando-a a Beatriz. Dentro havia fotos, Antônio com Jandira jovem, Antônio com as crianças, Antônio sozinho, olhando para a câmera como se pedisse perdão. E no fundo, um envelope com o nome de Beatriz. Ela abriu. Era uma carta datada de 20 anos atrás, escrita quando ela tinha 12. Asterisco Beatriz, minha filha. Se um dia você ler isso, saiba que eu te amo mais do que a minha própria vida. Mas o amor, às vezes, é uma casa com muitas portas, e a gente entra por uma sem querer fechar as outras. Não justifica. Só explica. Um dia, quando você for grande, vai entender que as pessoas são feitas de pedaços, uns bonitos, outros feios, outros que a gente esconde até de si mesmo. Não me perdoe. Só me entenda. Seu pai sempre, ponto. Asterisco. Beatriz segurou o papel até amassar. Depois jogou-o no fogo de uma fogueira próxima, onde as chamas lamberam as palavras como se fossem açúcar. No ônibus de volta a Recife, ela tirou o relógio do bolso. O mecanismo ainda funcionava, tic-taqueando como um coração teimoso. Beatriz o abriu com os dedos, arrancou uma engrenagem minúscula e a engoliu. Não doeu. Quando chegou em casa, ligou para a mãe. Mãe, eu vou embora por um tempo. Pra onde, filha? Beatriz olhou pela janela, onde o mar de Recife batia nas pedras como se quisesse quebrá-las. Para algum lugar onde eu não precise consertar nada. Nem pessoas, nem relógios, nem memórias. E desligou. No dia seguinte vendeu o consultório, doou os livros de cordel para a biblioteca do bairro e deixou Nietzsche, o peixe, com a vizinha. Pegou uma mochila, um bilhete só de ida para Manaus. Antes de sair, escreveu uma carta para Jandira. Cuide das meninas. Elas merecem uma mãe inteira. Eu não sou boa nisso. Nunca fui. Na rodoviária, enquanto esperava o ônibus para o aeroporto, Beatriz sentiu algo preso na garganta. Não era choro. Era alívio. Porque pela primeira vez na vida, ela não precisava ser a mulher que consertava tudo. Podia simplesmente ser a mulher que ia embora. O barco dos ausentes. O ônibus para o aeroporto cheirava a gasolina e plástico quente. Beatriz encostou a testa no vidro, observando as ruas de Recife se afastarem como fios soltos de uma história que ela mesma tinha cortado. Não havia volta. Não agora. No aeroporto, uma mulher com um vestido de flores amassadas sentou-se ao seu lado na sala de embarque. Tinha as mãos cheias de anéis de prata e um olho levemente vesgo, como se estivesse sempre prestes a contar um segredo. Você não parece quem vai para Manaus, disse a mulher, sem olhar para ela. Parece quem está fugindo de um funeral. Beatriz não respondeu. Mas a estranha tinha razão. Ela não ia para lugar algum. Ia de algum lugar. O avião decolou com um solavanco e Beatriz fechou os olhos. Sonhou com o som de relógios quebrados, com as mãos de Jandira tentando segurar as dela, com as meninas Lívia e Maris, correndo pelo corredor do consultório, rindo enquanto ela tentava consertar o mundo com fita adesiva e mentiras bonitas. Quando acordou, a mulher dos anéis estava folheando uma revista de pesca. Manaus é uma cidade de rios, murmurou. Lá, as pessoas não consertam nada. Apenas deixam a água levar. Beatriz não perguntou o que ela queria dizer. Não queria saber. O hotel em que se hospedou ficava à beira do Rio Negro, um prédio antigo com paredes descascadas e um cheiro permanente de terra molhada. O dono, um homem magro chamado Walter, tinha uma cicatriz no queixo e uma maneira de falar que parecia mais um rosnado do que palavras. Quarto 7, disse ele, jogando a chave sobre o balcão. Não abra a janela à noite. Os morcegos gostam de visitantes. Beatriz subiu as escadas de madeira rangendo. O quarto era pequeno, com uma cama estreita e um abajur que piscava como se estivesse morrendo. Na parede, alguém tinha escrito a lápis: aqui até as sombras têm fome. Ela deitou-se sem tirar as botas. O barulho do rio batendo nas estacas do cais era diferente do mar de Recife. Não era violento. Era persistente. Como se a água estivesse contando uma história que ninguém mais queria ouvir. No terceiro dia, Beatriz encontrou Elias no mercado flutuante. Ele vendia peixes secos e tinha os dedos manchados de tinta de genipapo. Você não é daqui, disse ele, enquanto embrulhava um pacote de tucunaré para uma velha com um chale verde. Não, respondeu Beatriz, observando as canoas balançarem. Então por que veio? Ela não tinha uma resposta. Ou tinha muitas. Todas erradas. Elias sorriu, mostrando um dente de ouro. A primeira vez que eu vim para Manaus, estava fugindo de um homem que jurava que eu tinha roubado a sombra dele. Ele riu, como se fosse uma piada que só ele entendia. Fiquei. Porque aqui as pessoas não perguntam por quê.
Beatriz comprou um peixe que não sabia cozinhar e seguiu pelo cais, onde crianças brincavam de pular entre as tábuas podres. Uma menina de tranças desfeitas a observou com olhos muito sérios para uma criança. Você tem cara de quem perdeu alguma coisa, disse a menina. Beatriz parou. E você tem cara de quem acha tudo, rebateu. A menina sorriu, faltando 2 dentes. Eu acho coisa que os outros não veem. Como a senhora? A senhora tá com uma tranca na garganta. Beatriz tocou o próprio pescoço, sem querer. O que é isso? É para não deixar sair o que dói, explicou a menina, como se fosse óbvio. Minha avó diz que todo mundo tem uma. A dela é de ferro. Antes que Beatriz pudesse perguntar mais, a menina correu atrás de um gato preto que sumiu entre os barcos. Naquela noite, Beatriz sentou-se na beira do cais, os pés balançando sobre a água escura. O rio cheirava a lama e a algo mais antigo, algo que não tinha nome. Elias apareceu com 2 garrafas de cerveja e sentou-se ao seu lado sem pedir licença. A primeira vez que eu vi o Rio Negro, pensei que era tinta, disse ele. Depois entendi. Não é tinta. É memória. Beatriz não perguntou o que ele queria dizer. Não queria saber. Mas quando ele ofereceu a cerveja, ela aceitou. E quando ele falou sobre os barcos que partiam à meia-noite sem destino, carregando gente que ninguém mais procurava, ela não virou o rosto. Porque pela primeira vez, Beatriz não estava consertando nada. Estava apenas ouvindo. E de algum modo, isso era pior. O peso do que não se diz. A cerveja estava morna, mas ela bebeu mesmo assim. O gosto amargo grudava na garganta como uma promessa quebrada. Elias não olhava para ela enquanto falava. Seus dedos, grossos e marcados por cicatrizes de corda, brincavam com o rótulo desbotado da garrafa. Tem um barco que sai toda quinta-feira, murmurou ele. Não tem bandeira, não tem nome. Só um homem na proa que toca um apito de osso. Quem sobe nele não volta. Ou volta diferente. Beatriz sentiu o ar frio subir pelas suas costas, como se alguém tivesse aberto uma porta atrás dela. Não era medo. Era algo mais antigo, mais profundo, como o cheiro do rio. Você já subiu? Perguntou, e sua voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Elias riu, um som seco que não tinha alegria. Não. Eu sou o que fica. Sempre fico. Ela não perguntou por quê. Sabia que algumas respostas eram como peixes com espinhos, engolir machuca, cuspir também. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de coisas que não cabiam em palavras. O barulho da água batendo nos esteios, o rangido de um barco solto amarrado mais adiante, o gemido de uma gaivota que sobrevoava o cais como se procurasse algo perdido. Minha mãe dizia que água parada cria bicho, Beatriz falou de repente, sem saber por que aquelas palavras saíram. Mas ninguém fala dos bichos que a água leva embora. Elias não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um objeto pequeno, envolto em pano surrado. Desdobrou-o com cuidado e deixou cair na palma dela algo que brilhou fraco à luz do poste quebrado. Uma chave de metal escuro com dentes irregulares, como se tivesse sido feita à mão por alguém que não sabia muito bem o que era uma chave. Isso não abre porta, disse ele. Abre passagem. Beatriz virou a chave entre os dedos. O metal estava frio, quase vivo. Passagem para onde? Para lugar que não tem mapa. Ela deveria ter devolver a chave. Deveria ter rido, dito que ele estava bêbado, que histórias assim só serviam para assustar criança. Mas não fez nenhuma dessas coisas. Guardou a chave no bolso da calça, onde queimava como um segredo. Elias se levantou, esmagando a garrafa vazia contra a madeira do cais. Não se despediu. Não olhou para trás. Beatriz ficou ali até o frio morder seus ossos. Quando finalmente se levantou, seus pés não a levaram de volta para a pensão onde alugava um quarto com janela para o rio. Em vez disso, ela seguiu pela margem, onde a lama engolia as botas até o tornozelo, até encontrar um barco pequeno, quase escondido entre os juncos. Não tinha remos. Não tinha vela. Só uma marca no casco, gravada a faca, um olho com uma lágrima. Ela não sabia por que subiu. Talvez porque, pela primeira vez em anos, não havia nada para consertar nem ela mesma. Talvez porque a chave no bolso pesava mais do que deveria. O barco se soltou sozinho. A correnteza o levou devagar, como se o rio soubesse para onde ir. E Beatriz, pela primeira vez, não lutou contra a direção do vento. O rio não pergunta. O barco deslizou entre as sombras dos salgueiros, arrastando um rastro de água preta que se fechava atrás dele como uma cicatriz. Beatriz não tocou nas bordas, não tentou guiá-lo. A chave no bolso queimava contra sua coxa, um peso que não era metal, mas algo mais antigo, uma promessa ou uma maldição, ela não sabia dizer. A correnteza os levou para longe das luzes da cidade.
onde os barracos de madeira se aglomeravam como dentes podres. Lá, o rio alargava, engolia a margem e cuspia pedaços de madeira apodrecida. Foi quando ela viu a primeira casa sobre palafitas, inclinada como se estivesse bêbada. Não havia janelas, só buracos tapados com panos esfarrapados. Na varanda, uma mulher com os braços cheios de pulseiras de ossos observava o barco se aproximar. Não acenou. Não sorriu. Você não é daqui, disse, quando Beatriz pisou na tábua que servia de ponte. A voz era áspera como casca de árvore raspando pedra. Ninguém é, respondeu Beatriz, sem querer. A mulher, Dolores, como se apresentaria mais tarde e sem alegria. Seus dedos, nodosos como raízes, apontaram para o casco do barco. Esse olho chorando é marca de quem já perdeu algo que não volta. Você sabe o que é? Beatriz não respondeu, mas a pergunta doía como um dente arrebentado. Dolores a levou para dentro, onde o ar cheirava a ervas queimadas e peixe seco. No canto, um homem de costas curvas consertava uma rede com dedos que tremiam. Ele não ergueu os olhos. No fogão, uma panela borbulhava algo escuro, quase preto. Coma, ordenou Dolores, empurrando um prato de barro na sua direção. É sopa de caranguejo com pimenta do reino. Abre os poros da alma. Beatriz não tinha fome, mas obedeceu. Enquanto comia, ouviu o som de algo arrastando no telhado. Não era vento. Não era chuva. Os meninos, murmurou o homem das redes, como se lesse seus pensamentos. Eles gostam de visitantes. Dolores jogou um osso de caranguejo no fogo, que chiou. Ignora. Eles não mordem. Só roubam coisas brilhantes. Beatriz tocou o bolso. A chave ainda estava lá. O que vocês querem? Perguntou finalmente. Dolores se inclinou, os ossos das pulseiras tilintando. A mesma coisa que você. Passar pelo portão antes que a maré suba. Beatriz não sabia do que ela falava. Mas quando olhou para fora, viu que a água já lambia os degraus da varanda. E mais além, onde o rio se estreitava até virar um fio, havia algo que não estava lá antes. Uma estrutura de madeira retorcida coberta de musgo e conchas, como os restos de um navio afundado erguido pela maré. Não era uma ponte. Não era uma porta. Eram as duas coisas. E estava se abrindo. O portão de maré alta. Beatriz sentiu o cheiro de sal queimar suas narinas. A madeira do portão rangia, não como algo que se abre, mas como algo que respira. As tábuas, retorcidas pelo tempo, pareciam costelas de uma criatura adormecida, e o musgo que as cobria pulsava em tons de verde azulado, como se alimentado pela própria umidade do ar. Não é para qualquer um, murmurou Dolores, enquanto enfiava a mão no bolso e tirava um objeto que brilhou ao refletir as chamas. Não era uma chave. Era um dente longo amarelado com ranhuras que não pareciam feitas por ferramentas. Precisa de um pedaço de quem já passou. Beatriz recuou. O fogo estalou jogando sombras dançantes nas paredes da cabana. Lá fora a água subia mais rápido agora, engolindo os últimos degraus. Os coletores, aqueles seres que Dolores jurava não morderem, começavam a se aglomerar nas beiradas do telhado, seus olhos refletindo a luz do fogo como moedas falsas. Um deles esticou uma mão esquelética e roubou a faca de Beatriz da mesa sem que ela percebesse. Você tem algo deles? Dolores não esperava a resposta. Sabia que não. Então vai precisar de um empréstimo. Antes que Beatriz pudesse reagir, a mulher atirou o dente no fogo. As chamas gritaram. Não foi um estalo, nem um chiado, foi um som gutural, como se algo vivo estivesse sendo consumido. O portão estremeceu. As conchas que o revestiam se abriram de repente, revelando algo que não eram pérolas mas olhos. Centenas deles, piscando em sincronia, fixos na cabana. Agora eles sabem que estamos aqui. Dolores se levantou, os ossos das pulseiras batendo como um aviso. E vão querer cobrar. Beatriz não tinha tempo para perguntas. A água já entrava pela fresta da porta fria e insistente, como dedos procurando pegá-la pelo tornozelo. Ela olhou para o próprio bolso, a chave ainda estava lá, mas agora quente, como se tivesse sido deixada ao sol. Quando a tocou, uma imagem lhe veio sem aviso. Um homem de costas, vestindo um casaco feito de páginas de livro costuradas, caminhando pelo portão antes que ele se fechasse para sempre. Quem é ele? Beatriz perguntou, a voz rouca. Dolores não virou o rosto. Estava olhando para as próprias mãos, onde veias escuras começavam a subir pelos pulsos, como tinta derramada sob a pele. O último que tentou voltar. O portão não era uma porta. Beatriz entendeu isso quando a água subiu até seus joelhos e a chave, de repente, respirou em sua palma. Não era metal. Era ossos petrificados de algo que nunca teve nome, esculpidos em forma de promessa. Dolores caiu de joelhos, as veias negras agora cobrindo seu pescoço como raízes famintas.
Ele não voltou porque não havia para onde voltar, sussurrou, e sua voz era a de muitas gargantas falando ao mesmo tempo. O homem do casaco de páginas apareceu na fresta da porta, mas não estava molhado. A água o contornava como se ele fosse feito da mesma coisa que o silêncio. Quando se virou, Beatriz viu que seu rosto era uma página em branco, exceto pelos olhos, que eram 2 buracos perfurando o mundo. Vocês chamaram, disse sem boca. E eu sou o que resta quando a história esquece o final. A chave se desfez em cinzas que voaram para a garganta de Beatriz. Ela sentiu as palavras do homem se enraizando em seus pulmões. O portão não leva a lugar nenhum. Leva a quando você ainda não havia errado. Dolores sorriu, os dentes pretos como tinta seca, enquanto a água as engolia. Não era afogamento. Era dissolução, suas formas se desmanchando em letras que flutuavam até a superfície, reorganizando-se no ar como um poema que ninguém leria. Quando o nível da água baixou, não havia corpos. Só o casaco do homem, agora vazio, boiando. E no bolso de Beatriz, que nunca existira, uma página única com uma frase escrita em sua própria caligrafia. Você sempre soube que a saída era parar de procurar. Do lado de fora, o mundo continuou. Mas algo havia mudado. As pessoas passavam pelo local onde a casa estivera e por um segundo, sentiam um aperto no peito, como se tivessem esquecido algo importante. Depois, seguiam em frente. O portão nunca esteve trancado. Estava apenas esperando que alguém entendesse que algumas portas só se abrem por dentro.